As entradas, as informações iniciais, elas são exatamente as mesmas, tá? Então, vocês mesmos vão colocar a mesma fatura no sistema, com a diferença que nós vamos colocar apenas para o grupo A, certo? Primeiramente, como nós identificamos que uma fatura é do grupo A? Nós podemos ver no campo de itens faturados a palavra demanda. Quando tiver esse item, nós sabemos com certeza que esse cliente ele é um cliente que está conectado em média tensão e que esse cliente permanece do grupo A, tá bom? Existem algumas premissas básicas, como ele tem que ser um cliente pessoa jurídica, então ele tem que ter um CNPJ. Essa condição, essa modalidade, ela não funciona para grupo, para pessoas físicas, tá bom? Apenas CNPJs. Então, faturas do grupo A. E também investimentos acima de 1 milhão. Ah, Gustavo, mas como eu vou saber que eu vou ter um investimento próximo de 1 milhão? Né? Se você olhar as faturas e você ver o campo de consumo, se o consumo estiver próximo de 50 mil kWh, podendo somar ali diretamente uma soma normal entre a ponta e a fora ponta, se você chegar com um valor próximo de 50 mil, nós sabemos que esse investimento será próximo de 1 milhão. Então, nessas condições, nós já conseguimos fazer uma simulação, né, a simulação de locação do grupo A. Tá? Existe uma outra premissa também, que essa proposta, né, diferentemente de como nós apresentamos o Easy Solar do grupo B, ela vai como uma proposta do Direct e vai como um anexo. O anexo é a modalidade de locação. Então, portanto, a proposta no Direct, ela tem que ter viabilidade financeira. Ou seja, quando nós temos aquela página que aparece antes do valor do investimento, ela tem que aparecer com VPL positivo, né, e com uma TIR que seja condizente ao mercado, tá? Mas a palavra-chave é o VPL. Se aparecer um sinal de negativo, ela já está apta a ser simulada, tá bom? Próxima página. Bom, então nós temos algumas diferenças adicionais. O pagamento em até 180 vezes, é isso? Né? Nós temos um pagamento totalmente estendido que vai ao longo de todo o contrato, permitindo aí um fôlego, né, sem que seja feito qualquer tipo de investimento e esse cliente ele consiga fazer a instalação de um sistema fotovoltaico sobre o próprio telhado, ter os benefícios que tem todo o sistema fotovoltaico e aí depois no final desse sistema ele paga apenas uma pequena parcela, que é um percentual da primeira parcela e o sistema se torna dele. Então, é um sistema totalmente inovador, né? Dificilmente nós vamos encontrar outra modalidade que seja similar a essa no mercado, né? Principalmente para grandes potências. Então, isso aqui é um grande diferencial. Nós temos o modelo de garantia financeira facilitada também, não é necessário que tenha um processo burocrático muito elaborado, nós temos uns parceiros, nós temos nossos bancos, a própria parceira em si, ela consegue fazer uma garantia um pouco mais fácil, uma garantia de fiel garantia no caso, né? Então com isso se torna muito mais fácil a fazer adesão a esse modelo de negócio. A injeção é 100%, a injeção do CAPEX, vamos mudar essa palavra, a injeção é 100% do investimento, né, do valor ali que aparece do sistema é feito pelo nosso parceiro. E a opção de final de compra no final do contrato, isso daí eu já expliquei anteriormente, né, que é uma opção do cliente, que obviamente vai ser a opção que ele vai seguir, né, por ser um valor muito irrisório, considerado ao sistema e o benefício que ele vai ter no futuro. Tá? E o ponto importante, né, início dos pagamentos 30 dias após a entrada de operação. Então vamos lá, todos os sistemas que nós temos, principalmente para essa potência, vai estar oscilando ali próximo de 180 dias para nós assinarmos um contrato e entregarmos essa execução. Ou seja, o nosso cliente ele só vai fazer o primeiro pagamento em 210 dias após ele receber esse crédito já em conta, quando o sistema fotovoltaico já estiver produzindo e economizando essa energia para ele, ele já vai sentir a economia e vai fazer o pagamento para nós. Tá?
Detalhes importantes, né? Só pode, vamos frisar novamente, só pode para CNPJ, tá? Eu não posso fazer essa modalidade para o poder público, tá? E lembrando um ponto extremamente importante, né? A nossa parceira também vai fazer toda a questão de análise de crédito deste cliente, né? Para saber se realmente pode fazer adesão, tá? Mas, portanto, quando nós temos CNPJ e que aparece na própria fatura que está em recuperação judicial, esse cliente também eu não consigo fazer essa modalidade. De resto, nós temos como fazer e atender todos esses clientes. Sobre a questão de recorrência. Questão de recorrência, essa é uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente, igual foi falado no Z-Talk. No Z-Talk, que o João estava aqui também, né, para falar sobre o Easy Solar, no Z-Talk a gente comentou que está sendo estruturada essa questão da recorrência para o Easy Solar, tá bom? Então isso é uma coisa que também o pessoal deve comentar na sexta-feira, como que está a estruturação desta recorrência, mas a princípio ainda é uma comissão mais pela venda direta do produto, beleza? Tem a questão da igreja. Gente, por que a igreja não pode? Porque a igreja, por exemplo, se ela não paga, como que a gente vai cobrar dela, né? Como que a gente vai protestar uma igreja? É um pouquinho complicado. Então, assim, infelizmente são regras do produto, tá? Então, assim, todo produto tem suas regras. No caso deste produto Easy Solar, tem a questão da igreja não poder participar justamente porque ela é uma entidade sem fins lucrativos. E não só a igreja, né? Órgãos públicos também não podem, ONGs não podem. Então, instituições com esses fins, infelizmente, não podem participar desse produto porque são regras ali colocadas pelo fundo de investimentos, tudo bem? E aqui questão da igreja, mesmo que o imóvel sendo próprio, a questão não é muito imóvel, né? É porque assim, a gente está vendendo, a gente fala energia como serviço, né? Energia as a service. Então, energia como serviço. Então, assim, a gente está vendendo energia para a pessoa durante o período de contrato. Então, assim, é complicado eu ter a garantia, né? Eu ter uma garantia de que esse tipo de instituição vai de fato fazer o pagamento para a gente durante o período, né? A questão não é muito se o imóvel é próprio ou não, é mais o fim que aquela instituição tem, certo? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que encerramos questões de dúvidas, né? Queria recapitular um pouquinho a questão das vantagens de instalar o Easy Solar, gente. Porque assim, o Easy Solar, tanto o grupo B como o grupo A, a pessoa ela não tem nenhum tipo de investimento para ter a usina dela. Então assim, ela não tem investimento, ela não tem preocupação com a manutenção da usina durante todo o período de contrato. Então são muitas coisas que a gente tem que sempre levar em consideração na hora da gente ofertar esse produto para o cliente. Então assim, se um cliente, principalmente aqueles clientes que não conseguiram, por exemplo, ser aprovado ali no financiamento bancário, é interessante que a gente aproveite para utilizar esse produto, para ofertar esse produto para ele. Isso é uma carta na manga que vocês, consultores, têm e é uma coisa que poucas empresas têm. Então assim, é muito importante a gente ter noção das vantagens que esse produto nos traz na hora que a gente for apresentar para o cliente, certo? Gustavo, você tem mais alguma consideração final? Bom, a consideração é que nós temos todo esse leque de produtos, né, que nós vamos discutir aí ao longo da tarde também. Então, nós sempre temos que apresentar a melhor solução para o nosso cliente, né, seja o Direct, seja o Easy Solar, tanto o Grupo B quanto o Grupo A, né, seja o Mercado Livre, que nós vamos fazer uma apresentação também mais tarde. Então, nós temos todas as opções para fazer com que o nosso cliente economize, né, que é isso que nós queremos. Queremos chegar e colocar um produto de qualidade e exercer um serviço de qualidade também para trazer o maior conforto para o nosso cliente. Perfeito. Ó, chegou mais uma pergunta aqui. O Henrique pergunta pra gente qual o tipo de telhado ideal. Então, Henrique, a gente faz instalação em basicamente todo tipo de telhado, desde que ele consiga suportar ali o acréscimo de peso da usina. Então, se o telhado consegue suportar o acréscimo de peso da usina, a gente consegue fazer a instalação, correto? O que é um detalhe importante para a gente pensar nesse tipo de produto? Esse é um produto que a gente fala que ele é sem investimento para o cliente, porque quem vai fazer o investimento é o fundo de investimento que está por trás desses produtos, tanto do grupo A como do grupo B, beleza? Então assim, se eu vou para um produto se eu vou para uma usina que ela vai ficando muito cara em relação ao consumo que eu tenho, talvez eu perca a viabilidade. Então, por exemplo, se eu estou indo para uma usina que é a instalação em carport, dificilmente a gente vai ter uma viabilidade financeira nesse tipo de produto, porque o custo de aquisição pro fundo de investimento é mais elevado. Agora, se eu estou indo para uma instalação que é telhado, independente do tipo de telhado, a chance de eu ter uma viabilidade financeira positiva é muito maior.